Vamos lá então para o nosso exercício, pessoal. E o nosso primeiro exercício vai ser aqui um exercíciozinho para a gente duplicar espaços. Aqui no caso, eu vou fazer duplicando a cerquinha, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer tentando duplicar uma janela, vocês podem duplicar uma caixa, tá? A aplicação vai ser a mesma, tá? Então eu vou começar aqui fazendo a nossa linha do horizonte, vou fazer a nossa linha do horizonte aqui embaixo, né? A gente vai estar vendo dessa vez a cerca mais de baixo. Vou definir o nosso ponto de fuga aqui. Já vou puxar a linha referente à altura da nossa cerca. E vou puxar também uma linha, só para não dizer que a nossa cerca vai estar certinha em cima da linha do horizonte, eu vou puxar uma linha, pessoal. Aqui também. Então nossa cerca começa um pouquinho abaixo da linha do horizonte e vai terminar lá em cima, né? Bom, vou definir aqui o tamanho da primeira estaca da nossa cerca. E vou definir também o espaço entre cada estaca, que vai ser esse daqui. Esse é o tamanho da nossa estaca e esse é o tamanho do espaço entre cada estaca. E como que eu faço para eu projetar agora a nossa estaca aqui depois desse segmento de espaço em vazio, né, pessoal? Eu vou primeiro achar aqui o centro, né? Vamos achar aquela linha central. Ela vem aqui, deixa eu tentar passar ela mais certinho pelo centro. Aí. Então eu vou pegar aqui do início da nossa estaca, vou cruzar pelo meio do nosso espaço em branco, né? Então eu vou vir para cá, ó. Ela vai vir mais ou menos nessa linha aqui. Vou até fazer com o Shift para ficar melhor pra gente. Então aqui, pessoal, ó. Nessa largura aqui, a gente tem uma largura certinho da nossa segunda estaca da nossa cerca. Para a gente duplicar o espaço em branco, a gente vai fazer a mesma coisa. Pega o comecinho do espaço em branco, pega o final aqui da estaca, eu até usando Shift, que a gente já teria o nosso segundo espaço em branco. Vamos achar o meio aqui do espaço em branco. Pegamos acima da estaca, passamos pelo meio do espaço em branco, puxamos lá embaixo. Achamos a nossa terceira estaca em perspectiva. Tá certo, pessoal? Então nós temos aqui, ó, estamos duplicando as estacas. Como eu disse antes, vocês podem fazer com estaca, pode fazer com janela, pode tentar duplicar a caixa, tá? Deem uma ousada na imaginação de vocês, que esse vai ser o nosso primeiro exercício, bem simplesinho. Só pra gente dar uma brincadinha com essa questão da gente medir os espaços, tá? Vamos lá então, pessoal, para o nosso segundo exercício, que vai ser o exercício de cortar caixas. E a gente vai simplesmente, pessoal, desenhar caixas soltas no nosso frame, né? No nosso thumbnail. E depois vamos tentar cortar essas caixas utilizando aquelas regrinhas que a gente fez. Aqui nesse momento, pessoal, a diferença aqui nesse exercício, pessoal, é que a gente vai tentar desenhar caixas rotacionadas em ângulos diferentes. Então aqui, ó, eu desenhar essa primeira caixa aqui, né? E como que eu faço para eu definir o ponto de fuga, né? Sendo que eu não tenho a linha do horizonte desenhada aqui na minha cena e nem os meus pontos de fuga. Eu vou tentar desenhar as linhas conforme as linhas vizinhas a ela. Então, por exemplo, eu vou desenhar essa linha aqui embaixo, né? Eu sei que essa linha aqui, ó, de cima, tá indo lá para o ponto de fuga. Então, eu vou meio que jogar para a mesma direção e eu tenho que lembrar que elas vão convergir, né?
Aqui de cima é a mesma coisa, pessoal, ó. Vou jogar ela no ponto de fuga, para que ela vá mais ou menos na mesma direção. Interessante a gente tentar perceber se as nossas linhas não estão se abrindo, se elas estão se fechando, tá? Nesse outro ângulo aqui, ó, mesma coisa. Vou jogar para lá, ó, pensando na linha aqui em cima, ó, observando a linha ali de cima. Tá? Vou fechar aqui, ó, pensando... Vou até dar uma apagadinha aqui, pessoal. Vou fechar aqui agora. Aqui, pessoal, como eu estou aplicando a convergência em todos os planos, ela vai ficar mais uma caixa em 3 pontos de fuga do que em 2 pontos de fuga, né? Vamos fazer a nossa linha lá de trás também, né? Utilizando aquele conceito, imaginando que as nossas caixas são feitas de arame, né? Que a gente consegue ver a parte de trás delas. E as linhas de trás a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Encontrar lá no ponto de fuga imaginário dessa vez, né? Então agora eu vou fazer outra independente dessa caixa aqui. Eu vou fazer no ângulo que eu quiser, tá? Ó, então eu vou fazer outra, ela vai estar nesse ângulo aqui, ó. Cá. Eu vou definir a outra para cá e definir mais uma aqui, ó. É legal também, pessoal, a gente começar a fazer essa caixa, essas caixas assim, pensando nesse Y, tá? Vocês podem reparar que meio que forma um Y. Então a gente faz pensando, aí a gente faz meio que imaginando um Y, né? A gente já tem o nosso eixo X, nosso eixo Y e nosso eixo Z, por exemplo, tá? Daí as outras linhas é só a gente fazer ela observando essas linhas que já estão no papel. E vamos puxar essa parte aqui. Vamos puxar essa parte aqui. Não quero deixar tão fechando assim, né? Tão fechadinho. E essa parte aqui. Agora esse aqui, né? Essa linha aqui, eu tenho que fazer ela conforme essa e essa. Ó, pessoal, se vocês derem uma olhadinha, essas duas linhas, elas estão meio que se abrindo para lá. Então eu vou apagar essa aqui e vou dar uma fechadinha aqui. Porque o correto, né, conforme elas vão avançando em profundidade, é que elas fiquem mais próximas e não mais longe uma da outra, né? Vou fazer aqui também. E vou fazer aqui também. Ó, essa aqui também tá dando uma abridinha. Dá mais uma fechadinha. Então, acho que ela vai ficar um ângulozinho mais agressivo, mas não tem importância. Vamos fazer as de trás também. Sempre olhando as linhas vizinhas delas, né? Para ver se elas não estão se abrindo. Aqui, as nossas linhas, elas não vão ficar 100%, tá? Mas elas vão passar pra gente as nossas caixas não vão ficar certinho em perspectiva, né? Mas elas vão chegar bem próximo do que seria. Isso daí já vai ser o suficiente pra gente. Vou fazer mais uma aqui. Na verdade, pessoal, esse exercício, se vocês quiserem fazer até fora da thumbnail, não precisa fazer a thumbnail não, só desenha várias caixas na folha de vocês, né? E vai desenhando e vai fazendo elas assim soltas mesmo. Tá? Não precisa se preocupar nesse momento com thumbnail, não. Aqui eu vou dar uma apagada, eu vou dar uma diminuída para tirar aquela tangência que ia ficar ali. Então essa caixinha vai ser mais aqui, ó. Vou subir ela aqui um pouquinho pro canto, pessoal, para eu fazer essa linha aqui que eu me sinto mais confortável fazendo ela
aqui em cima. Ó, eu vi que tá abrindo, né? Eu vou dar mais uma fechadinha aqui, ó. Vai ficar mais assim. Vou dar uma fechadinha aqui em cima também. E as linhas lá de trás. Tá, pessoal? Pode encher a folha aí de caixas rotacionadas assim. Tentem começar fazendo com aquela ideia do Y, né, que eu falei para vocês. Que daí a gente começa fazendo o Y e depois a gente já define as coisinhas da nossa caixa, tá? Depois que a gente fizer essa primeira parte do exercício, pessoal, a gente vai brincar de cortar as caixas como a gente tinha feito anteriormente. Então, eu vou fazer nessa caixa um corte aqui, ó. Ela vai ter meio que uma rampa. Aqui. E eu ia fazer um corte em qualquer lugar, mas eu quero definir que esse corte vai ser do meio aqui, né, ó. Vou puxar a linha aqui. E do meio aqui, ó. Então, essa linha aqui e essa linha aqui, dos meios da nossa caixa. E vai ter um corte bem aqui nessa caixa. Tá? E, pessoal, eu acho que eu vou fazer também, ó, um cortezinho aqui assim, ó. Tela na linha do meio também. Vou puxar aqui. E ela vai ter um cortezinho aqui. Então, o lado da nossa caixa vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Quase como um 4. O que a gente tem que fazer lá do outro lado? Vamos espelhar, né? Vou achar o meio aqui também. Vamos subir lá em cima. Vamos achar essa linha aqui, certo? E vamos ligar esses dois pontos aqui, ó. Vamos ligar também esses dois pontos aqui, né? Aqui a gente sabe que temos tá um pouquinho errado. Deixa eu dar uma observadinha aqui, pessoal. Ele vai ser mais assim. Aqui nós temos a nossa rampinha que liga aqui. Aqui o meio. Quer dizer, temos aqui a nossa quininha, né? Pronto. Aqui embaixo, pessoal, ó, a nossa caixa continua também até lá no fundo, lembra? Então vamos fazer aqui uma linha. E se a gente reforçasse só as linhas da nossa caixa agora mesmo, a gente teria uma forma abstrata, né? Essa forma não simboliza nada, apesar de parecer um 4. Mas, pessoal, vocês não sabem a vontade que eu tenho de girar a folha para desenhar, tá? Eu evito girar aqui para não ficar tão confuso. Essa linha tá errada. Ela tá descendo muito, ela é mais ou menos aqui. Então essa linha vai ser mais ou menos aqui também. Acho que assim fica melhor. Eu tenho muito costume de girar o desenho. Mas acho que pode acabar incomodando vocês se eu ficar girando toda a aula, ficar girando o desenho de um lado para o outro. Tá certo, pessoal? Então, se eu quiser, pessoal, eu posso até vir aqui, ó. Vou dar umas riscadinhas aqui pra gente separar esse pano. Fazer umas rachurinhas. Só para vocês entenderem. Tá? Nós já temos aí uma figurinha feita a partir da nossa caixa, tá? Vamos fazer com as outras, tá? Vocês fazem mais, tá, pessoal? Eu fiz só 3 para não ser muito extensiva essa aula.
Mas vocês fazem mais, preencham a folha aí, gente. Deixa eu pensar. Aqui nesse primeiro momento, pessoal, tenta não fazer curva não, tá? Tenta sempre fazer os cortes nas caixas em retas, tá? Se eu tirasse esse cantinho daqui, ó. Vamos lá, tem aqui mais ou menos o meio. Ela em perspectiva, olhando para os vizinhos, né? Subir aqui também em perspectiva, olhando para os vizinhos. Deixa eu definir o meio aqui. O meio vai ser essa linha aqui, mais ou menos. Então, eu vou puxar até lá. Porque essa caixa não ficou muito quadrado, né? Ela é mais um retângulo. E aqui também eu tenho que puxar para cá. E essa daqui eu puxo para cá. A gente fez um corte, a gente vai ter essa entrada aqui na nossa caixa. Como se fosse um furaco, né, pessoal? Vou fazer aqui também para não ficar um pouquinho complexo. Vocês podem brincar bastante com a complexidade também, tá? Vou fazer mais simplesinhos aqui. Mas vocês podem fazer mais complexos as suas caixinhas também, tá? Os seus cortezinhos. A gente vai ter isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui a gente vai subir lá em perspectiva. Isso aqui a gente vai descer aqui em perspectiva. Onde elas se encontram aqui é onde a gente vai subir. Aqui a gente tem a quininha da nossa caixa. Aqui a gente tem aquele cortezinho que a gente fez. Se a gente vier aqui fazer assim, né, pessoal? Aqui tá bem ruim, ficou. Essa parte aqui é mais pra cima aqui, ó. Vou dizer que aqui é o lado em sombra, ó. Só pra vocês. Esse aqui é sombra, aqui também é, né? Porque tá virado para o mesmo lado. E aqui também é, porque tá virado para o mesmo lado. Certo? Temos mais uma figurinha abstrata aí, a partir da nossa caixinha. E agora eu vou fazer mais uma. Então, se eu cortar daqui aqui, se eu fizer um corte assim, já sei. Acho que eu vou puxando aqui também. Tá, pessoal? Vou fazer mais uma aqui então. Acho que eu vou fazer um corte daqui aqui, fazer uma um pouquinho mais simples, porque não quero que essa aula fique muito grande. Fazer esse corte daqui aqui.
Beleza, pessoal? 3 figurinhas abstratas com base, seguindo aquele método que a gente fez, né? De achar o X e fazer os cortes. Nem todas a gente precisou achar o X, mas eu tava aqui sempre com um X em mente pra gente pensar onde que é o meio de cada face. E façam bastante, eu fiz só 3 pra não ficar muito longo a aula, mas pode fazer bastante aí, taca-lhe pau, que com certeza vai ajudar bastante vocês. E vamos lá pro nosso terceiro exercício, que ele é menos abstrato do que esses outros dois, né? E eu considero mais legal também. Que o nosso terceiro exercício é desenhar móveis. Então a gente vai pegar móveis na internet. Vamos pegar aí mesinha, cabeceira, criado, estante e vamos desenhar eles aí de observação e tentando aplicar as nossas regras de construção de perspectiva neles. Vamos lá então, pessoal. Para o nosso terceiro exercício, vai ser o exercício de desenhar móveis, eletrodomésticos, essas coisas que a gente pega na internet. Então aqui eu peguei uma mesinha e eu vou desenhar essa mesinha utilizando as técnicas que a gente aprendeu até agora. Ó, não vou definir o ponto de fuga, nem a linha do horizonte. Eu sei que está levemente acima, né? A gente consegue ver aqui que as linhas estão indo para lá e para cá. Vou tentar desenhar utilizando aquela mesma técnica que a gente fez agora de pouco, de fazer nossas linhas baseadas nas linhas vizinhas, né? Então vamos lá. A mesa, pessoal, o desenho de vocês não precisa ficar idêntico a referência não, tá? Porque a gente não quer fazer, a gente não tá fazendo um estudo de cópia, né? Pra gente é mais importante fazer essa estruturação do objeto, né? É isso que a gente está buscando. Tá? Então não fiquem preocupados se o objeto de vocês não estiver, por exemplo, idêntico. Porque pra gente é mais importante essa estruturação do que, de fato, a semelhança, né, do objeto. Então, ó, aqui embaixo a gente tem essa outra tábua aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, que eu sou meio cego. Que a impressão que eu tenho é que ela não rela aqui, né? Aqui mais ou menos, só que ela passa a relar na mesa. Então a gente vai fazer uma tabuinha aqui, ó, acompanhando, né? A linha dela lá no linha do horizonte também. Sempre, pessoal, ó, vamos achar um meio aqui. Né? Porque pelo que eu vi ali, ela se encontra no meio e eu vou definir uma distância mais ou menos aqui, ó, para dizer que a partir daqui ela sobe e encosta aqui no tampo da mesa. Tirar um pouquinho esse zoom. Eu trabalho com bastante zoom, viu, pessoal? Isso é um erro se vocês conseguirem trabalhar sem zoom. Ó, aqui, pessoal, vocês conseguem ver que essa tabuinha ela é curvada. Mas como a gente ainda não falou sobre curva, sobre elipse, eu vou fazer ela reta mesmo, não vai alterar o nosso estudo não, tá? Então aqui eu vou definir a grossura, né, da nossa tabinha, do nosso pé. Eu vou fazer, pessoal, um pé mais ou menos até aqui só, não vou fazer ela muito lá para baixo. Fazer o pé aqui. Não vou fazer o pé até muito lá embaixo não, pessoal. Vou fazer ele só até aqui mesmo. Definimos aqui. Vamos puxar aqui a largura que a gente definiu também, né? E vamos puxar aqui. Aqui também, ó, para a linha do horizonte. Aqui também. Sempre imaginando aqui, né, pensando nos vizinhos, então se essa linha tá indo para cá, ela tem que ir pro mesmo ponto dessa linha aqui de cima. Ó, essa daqui eu acredito que não esteja tão indo para lá.
Então eu vou arrumar aqui para ela ficar indo aqui para cima. E vou puxar aqui nossa tabuinha de baixo da mesa, né? Para cá. Vou puxar essa linha para cá, ó. Não tem problema puxar a linha para lá. Se vocês quiserem, vocês podem puxar ela de forma imaginária também, né? Aqui, pessoal, ó. A gente pode ver que a tabuinha aqui, ela é menor que o pé, né? Então, o nosso pé ele vai descer daqui, ó. Vou fazer ele descendo daqui. Reto. Até aqui embaixo. Vou puxar lá para o horizonte também. Imaginando, reparando essas duas linhas, né? Imaginando se eu estou puxando mais ou menos na distância delas. E vou puxar aqui. Tá, pessoal? Agora a gente vai... Agora que a gente tem uma madeirinha que vai lá até o outro lado, né? Se eu puxar essa linha aqui, o pé de lá vai ser mais ou menos aqui, né? Estamos definindo o pé. Vou puxar ele para frente lá também, né? Essa linha aqui, mais ou menos lá no ponto de fuga. E daí vamos fazer o pé lá de trás. Eu não me preocupo tanto com a semelhança, né, pessoal? Eu estou tentando fazer uma estrutura parecida, mas eu não estou me preocupando com a semelhança. Vocês viram que eu reduzi o tamanho dos pés? Vocês viram que eu fiz uma madeirinha ali que liga um pé ao outro reta, né? Enquanto na imagem nossa de referência ela é curva. Tá certo, pessoal. Vou fazer o pé lá do outro lado agora. Tô fazendo mais direto, pessoal. Mas tudo aqui que eu tô fazendo... Vamos ver um negócio aqui. Tudo aqui que eu estou fazendo, pessoal, eu estou pensando naquelas regrinhas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Esse é o meio do nosso pé. Posso fazer uma linha aqui. Ó, se eu posso puxar essa linha aqui, ó, de forma imaginária mesmo, eu vou ver que ela vai dar mais ou menos aqui. A gente tem aí os nossos 4. Eu acho que esse pé ainda ficou um pouquinho menor, pessoal. Acho que essa linha tinha que vir mais para cá. Então eu vou usar um pouquinho da percepção para deixar ele mais arrumadinho. Aquele pé lá de trás. Vou fazer aqui essa tabinha, né? Ela tem lá do outro lado também, né? Então eu vou puxar até aqui, depois eu vou vir pra cá. Ela vai ser mais ou menos nessa altura aqui.
Eu vou levar ela lá pro final. E aqui embaixo a gente também vai ter as tabuinhas, né? Tanto desse lado quanto do lado de lá. Eu vou fazer aqui a altura da nossa tábua. Puxo ela pra cá, né? Sempre... Agora que a gente está tentando desenhar sem o ponto de fuga aqui presente na nossa cena. Sempre olhando as nossas linhas vizinhas, né? Para ver para onde que elas estão indo. Opa, vou inclinar. Geralmente eu inclinaria a folha para fazer essa linha, mas eu não vou inclinar não. Nem que eu faça ela mais puxadinha assim, rabiscadinha. Para não gerar um desconforto em vocês. Porque tem gente que não gosta, né? Isso é giração de tela. Vou puxar para cá. Ó, eu tô pensando como agora. Eu tenho que fazer ela lá do outro lado, né? Então eu vou puxar a linha dela até aqui no final. Depois eu vou puxar essa linha para cá. E vai puxar de volta para cá, ó. E ela vai dar mais ou menos aqui nesse lado. Geralmente quando a gente desenha em perspectiva, a gente acha que tudo tem que ser exatamente do jeito que é no mundo real, né? Tipo, precisamente, com vários cálculozinhos e etc. Mas a verdade é que a gente tem que atingir um resultado que convença quem esteja olhando, né? E muitas vezes esse resultado que a gente busca ele permite pra gente algumas pequenas imprecisões, né? E isso permite que a gente faça essas projeções, né, de achar onde que a madeira estaria do outro lado, ou onde determinada coisa se encaixaria, de uma maneira mais dinâmica, não tão engessada, né? Mesinha. Já terminamos a nossa mesinha, né? Tô só fazendo meio que uma linezinha mais bonitinha por cima da estrutura. Esse é um exercício mais legal que os outros dois, né? Na verdade, eu acho que até agora esse é o mais legal. Eu não sou muito fã de desenhar prédio, de desenhar as outras coisas que a gente já desenhou. Mais móveizinhos, essas coisas é uma coisa que eu acho muito legal, os props, né? É uma coisa bem legal que dá pra você fazer. Coisinha bem legal, né? Que dá pra você fazer bastante coisa. Existe bastante tipo de móvel diferente, né? É bem útil, que a gente consegue treinar a nossa perspectiva e fica um objeto, né? Um objetinho bonitinho. Aí, pessoal, vocês podem estar se falando assim: ah, poxa, mas desenhar móveis, né? Chatão. Não tô afim não, sabe? Mas vai de vocês procurar coisas que vocês gostam. Então, às vezes, vocês não querem desenhar a mesinha, procura um eletrodoméstico, procura uma TV, um micro-ondas, sei lá, um telefone. E tenta procurar nesse momento essas coisas mais quadradas, nesse primeiro momento, essas coisas mais quadradas, sabe? Coisas mais quadradas. Não tenta procurar coisas com muita elipse, não, tá? Daí, ó,
Utilizando esse pensamento aqui que eu fiz, a mesinha, a gente também consegue, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu fiz aqui um fliperama, fiz aqui a TVzinha com o videogame, utilizando esse mesmo método, tá? Eu gosto muito mais de fazer eletrodomésticos do que esses móveis, mas os móveis vocês vão achar com mais facilidade eles mais quadradinhos, né? Mais cubiculares, assim, sem tanta elipse. Tá certo, pessoal? Então fica aí os exercícios para essa semana. Espero que vocês treinem bastante e a gente se vê em breve.